Prezados irmãos, aqui reunidos com a celebração da quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo da quaresma. E todos os anos, a Santa Mãe Igreja reúne os seus fiéis para celebrar a quaresma. E nós sabemos que quaresma são aqueles 40 dias através dos quais nos preparamos espiritualmente para celebrar o dia mais importante para os cristãos, que é o domingo de Páscoa. Então nos perguntamos, por que 40 dias? E não 30 ou 20, pela manhã, a título de catequese, eu falava aos fiéis sobre as origens da quaresma. Foi Jesus Cristo quem instituiu a quaresma? Não. Foram os apóstolos que depois organizaram liturgicamente a quaresma? Também não. A quaresma nasceu no ano 350, claro, depois de Jesus Cristo. E a Santa Mãe Igreja, em sua sábia teologia e pedagogia pastoral, ao instituir a quaresma, fundamentou-se, baseou-se em importantes e decisivos acontecimentos bíblicos que se realizaram ao longo de 40 dias. E esses 40 dias, conforme as Sagradas Escrituras, indicam um período de preparação que antecede a um grande acontecimento. Por exemplo, durante 40 dias e 40 noites durou o dilúvio, que foi o período de preparação para o surgimento de uma nova humanidade na pessoa do justo Noé. Durante 40 anos, o povo israelita, sob a liderança de Moisés, perambulou pelo deserto, preparando-se para tomar posse da terra prometida por Deus. Durante 40 dias, conforme a exortação do profeta Jonas, os habitantes da grande cidade de Nínive os fizeram penitência, preparando-se desta forma para receber o perdão de Deus, evitando que aquela grande cidade fosse destruída. Moisés e Jesus rezaram, jejuaram, fizeram penitência durante 40 dias e 40 noites, preparando-se assim para iniciar a sua missão. Então, a Santa Mãe Igreja, para preparar a maior de todas as festas cristãs, pois seguiu a sugestão bíblica e também estabeleceu esses 40 dias de preparação. O que devemos fazer durante a quaresma? Qual é, para nós, a finalidade da quaresma? Vejam que a quaresma, desde os tempos antigos até os dias de hoje, sempre foi considerada como um tempo de renovação da própria vida. E as práticas de piedade que têm este objetivo, e conforme o evangelho que nós ouvimos, são 3. A oração,
a luta contra o mal e o jejum. Sim, nós devemos rezar para termos força para converter-nos e acreditar e pautar, orientar a nossa vida conforme o ensinamento do Evangelho. Daí a advertência do próprio Jesus Cristo: orai e vigiai para que não caiam na tentação. Infelizmente, nós bem sabemos que os homens e as mulheres dos tempos modernos parecem que desvalorizam, não acreditam na força, no poder, na eficácia da oração. Quase que nós, dos tempos atuais, não rezamos mais. Será que os nossos lares ainda cultivam o salutar costume da oração em família? Ou aquele tempo precioso já foi destinado ao ídolo moderno com suas redes sociais, o chamado celular? A oração, caríssimos, é de capital importância. Não é uma opção, não é uma alternativa, não é se eu estou com vontade, não é se eu tenho tempo. Dizia Santo Agostinho que a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Deus não resiste quando está diante dele um cristão humilde, confiante. Deus se inclina, ouve e aceita a oração e realiza os pedidos de quem reza. Antigamente era maravilhoso. As mães, desde cedo, ensinavam os seus filhinhos a rezarem. Antes das crianças dormirem, já sentadinhas lá na rede ou na cama, a mãe pegava a mãozinha da criança e ensinava a fazer o pelo sinal. As primeiras orações, hoje, sabe o que faz as mães? Dão na mão das crianças o celular. Deixa que as catequistas ensinem os filhos a rezarem. Jesus, ele rezou, testemunhou ser um homem orante e pediu também que nós rezássemos. E nos garantiu o resultado da oração. Pedi e recebereis, buscai e achareis, para quem bate a porta, abrir-se-á. Por isso, neste tempo de Quaresma, seria salutar, benéfico e necessário que nós renunciássemos, sabe, um pouco mais da televisão, não sei, das novelas, do celular, e dedicássemos esse tempo para a oração. Nós ganharíamos muito mais, estaríamos certamente já em adiantado, sabe, progresso de crescimento cristão e espiritual. A Quaresma nos convida também a lutar contra o mal, uma luta que já começa dentro de cada um de nós. O capítulo 11 do Evangelho de São Mateus tem este ensinamento, diz: desde o princípio, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que procuram conquistá-lo. Que violência é esta? Nada que nem a violência do mundo que maltrata, que fere, que machuca, que faz, sabe, o derramamento de sangue. Esta violência da qual nos fala o Evangelho é a nossa luta para despedaçar, para dilacerar o egoísmo, a ambição, o orgulho do coração. E finalmente,
O Evangelho recomenda o jejum, que de uma certa maneira já inclui a esmola e a caridade. Ora, para seguir a Jesus, deve o cristão ter a coragem de esquecer-se de si mesmo, não pensar somente nas suas vantagens, no seu conforto, mas também no bem-estar do irmão. Muitas vezes, para que possamos ajudar o necessitado, nós temos que renunciar a algo que nos agrada. E isto custa sacrifícios. Mas quando nós interpretamos corretamente o sentido do jejum, nós chegamos à conclusão que o jejum não é uma coisa boa, não. Como assim? Parece estranho fazer esta afirmação. Vejam, Jesus Cristo, assim, ao longo do seu ensinamento, ele não deu muita importância, tanto valor, demasiado ao jejum. Até que uma certa vez ele entrou em conflito com os fariseus por causa do jejum, que para eles era uma prática de piedade indispensável, necessária. E o apóstolo Paulo, que é o principal responsável da expansão, do incremento do cristianismo, em nenhuma das suas cartas maravilhosas, ele cita o jejum. Porque, na verdade, muitas pessoas hoje jejuam por motivos que nada têm a ver com a religião. Diminuem a comida, jejuam para manter a boa forma física, a performance, para continuarem elegantes conforme os padrões da sociedade de hoje, ou até mesmo para gozarem de boa saúde. Porém, o que agrada a Deus é que o jejum, que o alimento economizado no dia do jejum, possa naturalmente, pelo menos por algum tempo, aliviar a fome de um irmão necessitado. Pela manhã eu dizia que o antigo missionário chamado de pastor Hermas ensinava os seus fiéis desta maneira: no dia do jejum, vocês comerão somente pão e água, e depois calcularão o que terão gastado naquele dia com o alimento, e oferecerão esta quantia a um órfão, a uma viúva, a um pobre. E assim renunciarás a algo, e o teu sacrifício servirá para alimentar um irmão. Se agires desta maneira, pois dizia lá o missionário, o teu sacrifício será agradável a Deus. E tinha, pois, razão aquele missionário, porque Jesus ensina: o jejum que agrada a Deus é a caridade, a misericórdia. De nada adianta penitência, sacrifício, jejuns rigorosos, se o nosso coração é frio, é indiferente, é insensível em relação às necessidades dos nossos irmãos. Tem pessoas que comungam regularmente na Santa Missa aos domingos, mas tratam mal os outros, não respeitam a dignidade das pessoas, tem dentro da boca uma língua destrambelhada, venenosa, que fofoca, calunia, difama. De nada adianta os louvores, a participação nos sacramentos, se não tem uma harmoniosa relação com os seus semelhantes. Mas a igreja, naturalmente, não desvaloriza absolutamente o jejum, recomenda apenas 2 vezes durante o ano. Quando é? Hoje, na quarta-feira de cinzas, depois, na sexta-feira santa. Então, para estarmos unidos à igreja, fiéis aos seus ensinamentos, nós devemos, irmãos e irmãs, jejuar. Mas
Jejuar para quê? Somente para sentir fome? Não. Deus não quer que ninguém sinta fome. Não é do seu agrado ver pessoas subnutridas e, por isso, doentes por causa da fome. O jejum tem um sentido muito mais profundo. Quando Deus pede que procuremos jejuar, Ele quer nos ensinar, caríssimos irmãos, a domesticar, a exorcizar, a dominar os instintos, os impulsos corporais. Ele quer que nós procuremos dar preferência às moções do Espírito Santo, porque diz o apóstolo Paulo que o Espírito tem desejos contrários aos da carne. Pedindo jejum, Deus quer, irmãos e irmãs, que nós sintamos, pelo menos por um dia, a aflição de tantos e tantos irmãos que passam fome. Ele quer que nós sejamos solidários. Além do mais, os grandes, os poderosos, os burgueses, os ricos, os abastados, desperdiçam, esbanjam, estragam insensatamente, tem a mesa muito mais do que farta. Então o nosso jejum é, irmãos e irmãs, um gesto de inconformismo, de protesto contra esses escândalos. Enfim, jejuar não é somente deixar de alimentar o corpo com a comida, não, mas deixar de alimentar o orgulho, a ambição, sabe, o desejo translocado, exacerbado de sexualidade. Jejuar é um exercício quaresmal de capital importância. Não é o maior, mas é indispensável para que nós procuremos, irmãos e irmãs, dominar os impulsos corporais para que estejamos abertos à ação e à graça do Espírito de Deus. É por essa razão também que a igreja sempre na quarta-feira de cinzas lança a chamada campanha da fraternidade, que este ano tem como tema, qual? Fraternidade e amizade social. Para entendermos, portanto, que a quaresma não é só tempo, sabe, de reconciliação com Deus, mas também com os nossos irmãos, amizade, relacionamento harmonioso entre os membros da comunidade cristã. Quaresma não é só tempo, sabe, de conversão para Deus, mas também de conversão para os irmãos. É por isso que a palavra principal que resume todo o evangelho chama-se serviço. Serviço a quem? A Deus, porém, através dos nossos irmãos, sobretudo os que mais necessitam. As cinzas que logo mais nós iremos receber, entre tantos significados, nos convidam à conversão e a acreditar no Evangelho. Convertidos e crendo no Evangelho, nós seremos realmente solidários com os nossos irmãos. Então, é com este espírito, caríssimos, que nós vamos agora receber as cinzas que marcarão o princípio da nossa conversão, ou pelo menos se espera que assim seja, que nós não reduzamos esta Santa Missa da quarta-feira de cinzas a uma mera tradição litúrgica da Igreja Católica, porque entra ano e sai ano e nós continuamos aí, emperrados, enferrujados, estagnados espiritualmente. Ouvimos tanto a palavra de Deus durante o ano todo e devemos, com sinceridade fria e apaixonadamente, nos questionar: o que a palavra de Deus tem modificado na minha vida?
O que eu fiz de tantos ensinamentos que ouvi? Como administrei a minha vida conforme a mensagem, a orientação do Evangelho? Então, que seja estas cinzas que hoje iremos receber um gesto, um compromisso concreto diante do Senhor e da comunidade, de que nós queremos de verdade, doravante, converter-nos. Também são as cinzas, o início de nossa preparação para celebrarmos com dignidade e santamente a Páscoa do Senhor. E que assim seja. Caros irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que se digne abençoar com a riqueza da sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixaste comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, inclinai com bondade o vosso ouvido às nossas súplicas. Derramai propício a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, que vive e reina para sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Neste tempo sacrossanto, o pecado faz horror, contemplando a cruz de Cristo. Já não sejas pecador, contemplando a cruz de Cristo. Já não sejas pecador. Vais pecando, vais de horror e mais horror. Filho, acorda dessa morte. Já não sejas pecador. Filho, acorda dessa morte. Já não sejas pecador. Passam meses, passam anos, sem que busques meu Senhor. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Convertei ao Evangelho da palavra, acreditar, caridade, penitência, quem as cinzas abraçar.
esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não as vestes, mas o peito, o Senhor manda rasgar. Jejuai, mudai de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar quem dos males se arrepende, compaixão vai encontrar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Chora e diz o sacerdote entre a porta e o altar, pela vida do meu povo vão os olhos aplicar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Convertei-vos, povo meu, do Senhor vamos lembrar. Eis o tempo prometido, as ovelhas vêm salvar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Convertei ao Evangelho, na palavra acreditar. Caridade, penitência, quem as cinzas abraçar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não as vestes, mas o peito, o Senhor manda rasgar. Jejuai, mudai de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó,